Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua presença juntamente com o teu povo. Entregamos em tuas mãos todos, ó Deus, que tem feito conosco a leitura da tua palavra, os que têm buscado em ti, Senhor, o refrigério para as suas almas, aqueles que têm nos pedido nos grupos, demais grupos, ó Deus, por nossas orações, para que estejamos orando, clamando por cada um deles, e aqui nós estamos juntamente com eles, clamando por cada uma dessas vidas. Deus, muito obrigada, porque orando uns pelos outros, que o Senhor vai dar vitória, que nós não sejamos egoístas e querer apenas a oração para nós, porque nós precisamos, sim, precisamos, mas os outros também precisam. Então vamos estar orando uns pelos outros e o Senhor fará a obra. Continua falando conosco neste ano, em nome de Jesus. Amém. Livro de Levítico, o segundo dia do livro de Levítico, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que diz como título aqui o sacrifício pelos pecados ocultos. No capítulo 5, nós temos pecados ocultos. Será que temos pecados que ninguém sabe que temos? Será que estamos praticando coisas que não convêm, que ninguém está vendo, mas há um que vê todas as coisas? Minha irmã, mas disseram que eu fiz isso e aquilo, eu estou tão triste, eu estou arrasada, eu não fiz. Deus não sabe? Fique tranquila, confie que Deus vai mostrar a todos a sua verdade, mas não se preocupe com isso não. Se preocupe também com aqueles ocultos que você pratica, que nós praticamos e que não agradam ao Senhor. Vamos buscar nele, um perdão para esses pecados. E aqui tinha a lei também dos sacrifícios acerca dos pecados ocultos. Nós temos visto que o livro de Levítico, são os levitas ali trabalhando no meio da congregação, no meio daquele povo, sacerdotes também, o povo de Deus, e nós podemos ver as pessoas recebendo cada dia mais as leis cerimoniais, muitas leis que, glória a Deus, que hoje nós não precisamos mais estar fazendo, estar praticando, mas elas serviram para apontar para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Então vamos dar honra à palavra de Deus, mesmo que não estejamos entendendo plenamente as leis cerimoniais, os sacrifícios. Leia, porque você está lendo a carta de Deus para a humanidade. Ainda no capítulo 5, no versículo 14, vai falar acerca do sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Muitos pecam, às vezes dizem uma bobagem, e não têm consciência, não sabem que estão praticando um sacrilégio, que estão dizendo alguma coisa contra a lei do Senhor, alguma coisa contra o nome do Senhor, perjúrios. Muitos estão até jurando pelo nome do Senhor para provar que estão falando a verdade. Não devemos estar fazendo isso, é ignorância espiritual, mas estamos muitas vezes, o povo de Deus peca por ignorância. Então vamos ser a oferta diante de Deus neste momento, pedindo perdão para esses pecados. Vamos ser nós mesmos com nossas vidas no altar diante de Deus, que Deus venha nos perdoar de todo e qualquer pecado cometido também nesse sentido. Depois vem ainda, a partir do versículo 17, o sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Quem poderá tirar a nossa iniquidade? Quem poderá, se nós pecarmos conscientes, mesmo que pareça, é um pecado de ignorância, como se não soubéssemos, mas pecamos e fizemos algo,
nós levaremos a culpa, nós estamos diante de Deus, nós temos que buscar santidade, nós precisamos ser limpos diante de Deus, levar a culpa e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpada ao Senhor. Então, muitas coisas estamos praticando que está sendo como algo de culpa, são culpas diante do Senhor, são momentos errados que nós praticamos diante do Senhor. Então, Jesus veio e nos perdoou todos os nossos pecados, e se cometemos um pecado agora e apresentamos diante de Deus a nossa culpa, ela será extirpada, Deus vai tirar de nós esse pecado, Deus vai limpar, nos limpar desse pecado. Então ele precisava fazer isso por expiação e buscar a estimação, ou seja, o valor daquela oferta que teria que ser dada, animal, o valor, o peso, o tamanho, mas sempre sem mancha, ou outras ofertas como nós já vimos, da farinha, do azeite, essas coisas que eram aquelas leis cerimoniais, mas Deus perdoava quando assim acontecia. Agora imagine, toda hora o povo pecava, toda hora o homem pecava, toda hora era sacrifício. Imagine a vida dos levitas. Mas glória a Deus que Jesus veio uma vez por todas e nos perdoou. Contudo, nós ainda erramos, contudo, ainda nós praticamos erros diante dele, mas nós voltamos para ele, pedimos perdão, e aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário cobre essa multidão de pecado, esse pecado para aqueles que nunca receberam Jesus, e para nós que já recebemos, que não tem, nós não temos mais uma multidão de pecados. Não é possível um servo de Deus ter uma multidão de pecados, mas para esse que se afastou do Senhor, que praticou multidão de pecados, multidões de pecados, ou aquele que ainda reconhece que pediu perdão, mas não foi perdoado de todo porque não se arrependeu verdadeiramente, que neste momento possa se arrepender verdadeiramente de tudo que fez, e o sacrifício de Jesus, há mais de 2000 anos, feito ali no Calvário, vai apagar os seus pecados, e você vai estar com a vida novinha, a vida nova, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida espiritual, uma vida em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 diz o sacrifício pelos pecados voluntários. E os pecados voluntários, você sabe que é errado e você faz. Nós vemos com aquela lei, dente por dente, olho por olho, matou, morreu, e quantos praticavam. Esse é o homem sem a presença de Deus, ou esse é o homem que diz que está na presença de Deus, mas não está, comete muitos pecados. Que nós tenhamos a nossa vida, as nossas vidas estejam perante o Senhor diariamente, constantemente, olhando, observando onde nós estamos errando, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, porque nós precisamos também de ser perdoados por esses pecados voluntários, até esses. Você fez, você cometeu, você respondeu ao seu pai, à sua mãe, você traiu sua esposa, seu esposo, você fez alguma coisa abominável diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos do homem. Não importa, Jesus já morreu também por esse pecado. Agora, isso não quer dizer que ele morreu, já morreu por esse pecado, ou você pode pecar, você está livre, já está perdoado. Não, você tem que se arrepender e entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente, e ele vai purificar você de todo o pecado. A lei do holocausto, mais sacrifícios, a partir do versículo 8, ainda do capítulo 6, você está lendo, você está meditando na palavra do Senhor. Vem ainda a lei da oferta de manjares, a oferta de consagração dos sacerdotes, dizendo assim, a partir do versículo 19 do capítulo 6, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Então, era assim,
que ocorria, até os sacerdotes necessitavam também de oferta para serem consagrados, para estarem diante do Senhor. No capítulo 7 diz a lei da expiação da culpa. E vem, né? Então é isso que nós estamos lendo. Você já leu hoje a palavra de Deus, esses capítulos, do capítulo 5 até o capítulo 7? Vá lendo. O que você não entender, fale com Deus. Senhor, eu não entendo. Se o Senhor lhe falar, ministrar o seu coração, louvado seja Deus. Se Ele não ministrar, ainda não é o tempo de você saber, entender, ou Deus não vai querer falar, porque Ele escolhe, né? Tem coisas encobertas para nós que é dele, Ele encobre, nós não sabemos, não entendemos, vamos aceitar. E esse aceitar não é simplesmente eu tenho que aceitar resmungando, eu não entendo, mas eu tenho que aceitar. Não, é glorificar a Deus, porque Ele é Deus, você é a criatura, você é o seu filho agora, você é alguém, né, salvo, liberto por Ele, mas ainda não tem um entendimento total de tudo que Ele fez, que Ele faz, que Ele fará, até mesmo na sua, na minha, nas nossas vidas. Amém? Deus, em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu apresento o Teu Filho, Senhor. Eu apresento a Tua filha, meu Pai. Nós queremos estar diante de Ti diariamente. Nós queremos apresentar ao Senhor diariamente as nossas vidas. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus, de tal sorte, ó Deus, que sabemos que o Senhor se alegra quando nós estamos orando, quando nós estamos falando com o Senhor. Não somos perfeitos, Pai, Teu filho, Tua filha, mas temos prazer em ler a Tua palavra, em ter a Bíblia como eu tenho aqui agora, a Tua palavra em minhas mãos, Senhor. Poder beijar a Tua palavra, poder abraçar a Tua palavra, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade. Renova a oportunidade dos Teus filhos. Levanta outros para estarem fazendo o mesmo. Oh, Senhor, mas mesmo assim, Paizinho, nós temos nossas lutas. Os Teus filhos, mesmo abraçando a Tua palavra, mesmo glorificando o Teu nome, dando ofertas, dízimos, Senhor, devolvendo o dízimo, essas vidas ainda têm problemas, têm situações difíceis, mas faz agora, Pai, com que elas se alegrem em Ti, que elas tenham certeza, que nós tenhamos a certeza que o Senhor é o Deus que está cuidando, está resolvendo toda a situação difícil, que nós não temos capacidade para resolver. Deus, visita os órfãos, as viúvas, os desabrigados, os desamparados, os enfermos, os encarcerados espiritualmente, os encarcerados espiritualmente que estão, ó Pai, nas cadeias. Deus, liberta essas famílias, meu Pai, de tanta dor, de tanto sofrimento, dos vícios, ó Deus, desse familiar. Levanta, Senhor Deus, esse povo na força do Teu poder para crer que o Senhor pode sim mudar essa situação de enfermidade, que o Senhor pode mudar sim essa situação de cativeiro desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa, desse familiar, seja em que área for, física, emocional, financeira, familiar, espiritual, sentimental. Toca, Senhor Deus, e dai a vitória no nome de Jesus. Continuamos aqui, ó Deus, permanecemos aqui pelas madrugadas intercedendo pelo Teu povo. Deus, desperta o Teu povo. Eu fico às vezes triste, Senhor, porque as pessoas são muitos que pedem as orações do povo de Deus, poucos são os que oram, Senhor. Muitos estão pedindo ajuda em oração, mas essas pessoas não oram, Senhor. Me dá tristeza, Senhor, não porque eu estou orando e elas não estão orando, mas porque elas estão perdendo tempo com tantas outras coisas, e não sentem a presença do Senhor, não leem a Bíblia, não fazem questão de estar lendo a Tua palavra. Não importa se não estão fazendo conosco um ano com a Bíblia, mas tenha a Bíblia em mãos, leia determinados textos durante o dia. O Senhor vai falar, o Senhor quer mudar a vida espiritual e muitos não querem, Senhor, ser tocados pelo Senhor, porque o toque do Senhor vai fazer mudança, vai transformar, e muitos não querem ser transformados pelo Senhor, querem continuar na vida em que estão vivendo, mas o Senhor é misericordioso e neste momento essa pessoa se arrepende disso e quer buscar a Tua presença. Vira-se para eles, ó Pai.
Na verdade, o Senhor nunca virou as costas, eles que saíram, que se afastaram, mas é um momento de retorno. E aquele, ó Deus, que possa estar conosco nesta oração agora, ligadinho contigo nos céus, dá a resposta, Senhor Deus, a essas vidas, para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.